E voltamos com pesquisa aqui na programação. É a pesquisa Poder Data, com a opinião dos brasileiros sobre os poderes legislativo e judiciário. Vamos ver então na arte que vai entrar na sua tela? A pesquisa traz o levantamento de que 48% dos brasileiros reprovam a Câmara dos Deputados, 34% avaliam como regular e 10% como ótimo ou bom. Outros 9% não souberam responder. A pesquisa também questionou sobre a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Olha só, 46% avaliam a corte como ruim ou péssima. 27% dos entrevistados avaliaram como regular e como ótimo ou bom outros 15%. 12% não souberam responder. O Senado Federal é avaliado como ruim ou péssimo por 44% dos entrevistados, regular por 33% e ótimo ou bom por 15%. Outros 7% não souberam responder ou não quiseram opinar. O levantamento ouviu 2.500 eleitores em 166 municípios entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é estabelecido em 95%. Matheus Teixeira, mais uma vez conosco por aqui. A gente tem acompanhado esses números, uma reprovação bastante significativa para a Suprema Corte, que foi alvo de muitas polêmicas ao longo desses últimos anos, mas também trazendo, Matheus, um olhar que os brasileiros têm uma avaliação negativa da Câmara, também do Senado. É uma situação um pouquinho difícil de explicar, hein? Exatamente, Estevão. Periclitante a situação, né? Os números bem negativos, mas eu acho que é importante para a gente fazer uma leitura desses números, uma diferenciação entre o Legislativo, o Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Poder Legislativo, Câmara e Senado são eleitos e renovados a cada 4 anos, ou seja, se a população está insatisfeita, pode trocar a composição do Congresso e daí então ver se melhora o trabalho ali. Justamente para isso que serve o Poder Legislativo e o Poder Executivo. São os dois poderes políticos em que a população tem uma influência direta. O Poder Judiciário tem também uma influência política, uma vez que os seus ministros são escolhidos pelo presidente democraticamente eleito e passam pelo aval do Senado Federal, ou seja, do Poder Legislativo. Mas, uma vez que assumem o cargo de ministro, eles se tornam vitalícios, eles não são renovados a cada 4 anos, como ocorre nos outros dois poderes. E isso tem uma lógica constitucional. Isso, eu já fiz uma série de reportagens sobre isso, lá nas discussões da Assembleia Constituinte, que culminou na Constituição de 88, a ideia foi justamente porque o Poder Judiciário serve para, eventualmente, exercer um papel contra-majoritário, ou seja, impedir o ímpeto da maioria legislativa, o ímpeto da maioria que está no Poder Executivo e que eventualmente podem, portanto, de alguma maneira, atropelar as minorias. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal, assim como em outros países, os tribunais constitucionais têm um papel contra-majoritário de proteção das minorias. Isso às vezes pode gerar algum desentendimento perante a opinião pública e uma avaliação negativa. Mas fato é que, além desse desenho constitucional que os próprios ministros do Supremo nas conversas mencionam para tentar justificar esses números, há de fato um noticiário negativo do Supremo. O próprio Supremo reconhece que está em crise. O presidente Edson Fachin já afirmou isso. As menções de relações de ministros com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro trouxe o Supremo para o centro da crise e desgastou a imagem do tribunal. O tribunal reagiu, aprovou, por exemplo, uma restrição, claro que não tão restrita, mas limitou os penduricalhos que desgastavam a imagem do Supremo, aprovou o fim da aposentadoria compulsória como punição máxima administrativa a um juiz que cometeu um erro grave. Agora ele pode simplesmente perder o cargo, e essas decisões mais populares para tentar equilibrar o jogo e essa visão negativa não se sobressair. Fato é que as pesquisas
Fato é que essa pesquisa não é isolada. Os últimos levantamentos de outros institutos também mostravam uma queda na visão, na imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população. Mas os ministros ali, quando a gente conversa sobre reserva, assessores, juízes que trabalham com os ministros, contemporizam, encontram justificativas e dados positivos. Por exemplo, a última pesquisa Datafolha, que mediu também a imagem do Supremo, 71% dos entrevistados afirmaram que consideram o STF essencial para a democracia. Os ministros têm mencionado muito esses números em conversas reservadas para afirmar que a população entende a importância do Supremo, apesar da imagem negativa de muitos ministros e de muitas decisões. Fato é que, narrativas à parte, o Supremo tem sua importância, mas pesquisa após pesquisa mostra que a imagem do STF tem piorado junto à população, Estevão.